Quando encontrei os alienígenas pela primeira vez, fiquei apavorado porque não são humanos, embora pareçam razoavelmente humanos. Levei mais de 6 meses para superar o terror que senti quando chegaram, mesmo que não tivessem vindo para me fazer mal. É que estar no deserto à noite e ouvir passos atrás do seu abrigo quando acha que está sozinho, mesmo se fosse um padre, você ficaria com medo, sabe? Mas quando descobre que não são humanos, bem, isso foi nos anos 60. Sabe, demorou muito tempo para me acostumar com aquilo. Não houve nenhum briefing. A Força Aérea nunca disse, essa é a situação. Os alienígenas nunca vieram e disseram, essa é a situação. Eles nunca vieram para me ensinar nada. Vinham quando queriam, iam embora quando queriam. E por isso, levei muito tempo para me acostumar com a situação. Tudo o que sei dos alienígenas, descobri sozinho. Às vezes respondiam perguntas, mas poucas, pois vieram com seus próprios objetivos. E quando concluíram seus propósitos, foram embora. Eram bem amigáveis, mas cada um era um indivíduo único. Interagir com eles é como lidar com as pessoas em Nova York. Há santos e há pecadores. Sabe, tem gente de todos os tipos e com visões bem diferentes. Então, tive alguns amigos próximos, quase irmãos, como o guia cuja vida salvei, e a professora que me agradeceu por salvar a filha dela. Por outro lado, havia alguns, como um general alienígena que, puxa, ainda me dá medo, sabe? Tipo, se você o encontrasse e ele dissesse, fique aí, você ficava, entende? Não tinha conversa. O médico alienígena que cuidava do guia turístico com nomes da CIA era só um cara legal. Sabe, ele era o tipo que te abraçaria se você deixasse. Eu nunca deixei, me assustava. Mas eram todos diferentes, sabe? Tinha que lidar com cada um como indivíduo. Levou um tempo para me acostumar. Virou um processo de conhecer cada um até tratá-los como pessoas. A base deles na Área 54 é usada como as bases da Força Aérea ou Marinha dos EUA, como a Marinha usaria uma base nas Filipinas ou numa ilha do Pacífico. Na base alienígena, as naves dos Tall Whites chegam e partem no horário. Chegam geralmente ao pôr do sol, na noite de lua cheia, por serem movidas à gravidade. Ficam na base por 2 semanas e partem à meia-noite da lua nova, pois são movidos pela gravidade. Presumindo que tudo corra bem. Nessas 2 semanas, a nave é reabastecida e reparada, e a tripulação desembarca para esticar as pernas. Na base, há um grupo fixo de Tall Whites, experientes em lidar com humanos e que geralmente falam inglês. A cada 2 semanas, quando chega uma nave, há um grupo de novatos, muitos nunca tendo visto humanos antes. Enquanto a nave é reparada, os Tall Whites experientes levam os novatos mais corajosos para conhecer a cidade. Eles os levam para mostrar como são os humanos. E eu, cuidando da minha estação meteorológica, sou o humano de teste, sabe? Era comum, a cada lua nova, após os recém-chegados descansarem, que um guarda experiente os levasse para a experiência. O guarda trazia um grupo de novos visitantes para um passeio. O número variava de 2 a 20, dependendo de quantos eram corajosos o suficiente para ver o gorila Charlie na vegetação. Enquanto a nave era reparada, havia um programa de troca tecnológica com a Força Aérea dos Edemare Kwekirua. Eles trabalhavam em projetos conjuntos, compartilhando tecnologias que estavam dispostos a revelar a Força Aérea. Força Aérea. Só compartilhavam tecnologia quando isso os beneficiava de alguma forma. Por exemplo, quando a nave estava no porto, podiam precisar de peças de reposição. Essas peças podiam incluir equipamentos de rádio. Era mais fácil se pudessem simplesmente ligar para a Força Aérea do EUASO e dizer: podemos comprar um rádio novo? Veja, era muito conveniente e a Força Aérea e o Exército sempre podem usar rádios melhores. Então, era comum para eles. Uma área onde claramente faziam transferência de tecnologia era em comunicações de rádio, para construirmos rádios que eles pudessem usar. Em troca, aprendíamos a fazer rádios melhores. Algumas tecnologias, como o segredo de como viajavam mais rápido que a luz, não eram compartilhadas.
Eles não queriam compartilhar a ideia de termos uma nave mais rápida que a luz, com armas nucleares, indo para o planeta deles. Eles não viam isso como algo de interesse deles. Quando falo de transferência de tecnologia com a Força Aérea, foi uma negociação de interesse mútuo. Os Tall Whites vivem cerca de 10 vezes mais que nós. Eles vivem quase 700 anos. E suas naves claramente viajam mais rápido que a luz. Eles são humanoides. A pele deles é branca como papel. Na maior parte da vida adulta, tem a minha altura, cerca de 1 metro. Eles têm olhos grandes. Seus olhos são talvez 2 vezes maiores que os nossos. São geralmente azuis, com pupilas brancas. Mas, ao envelhecer, especialmente os homens, os olhos ficam rosados. Os olhos deles se estendem mais pelos lados da cabeça que os humanos. As orelhas e narizes deles são metade do tamanho dos humanos. E suas orelhas ficam mais para trás na cabeça que as nossas. Os lábios são menos proeminentes e não têm dentes, só têm cristas, pois são herbívoros. Não comem carne. Têm muito menos pelos que nós. Não têm pelos nos braços, e os homens não têm barba. Na cabeça, tem metade do cabelo dos humanos. O cabelo é tão fino que parecem loiros platinados. Às vezes, com cabelo curto, parecem não ter cabelo. São muito frágeis. A estrutura corporal deles é mais frágil que a nossa. O alien chamado Range 4, Harry Pelasgia, andava na terra macia. Depois que saiu, medi a profundidade das pegadas dele. E desses, calculei que ele pesava só entre 40 e 50 quilos, mesmo tendo a minha altura. Os braços e ossos deles são só metade do tamanho dos nossos. Os polegares são metade do tamanho, mas os dedos são mais longos e bem mais flexíveis. Mas isso também significa que não são feitos para trabalho pesado. Comparados a eles, somos como gorilas, entende? Eles têm homens, mulheres e crianças. E se homens e mulheres estão lado a lado, parados, sem andar, muitas vezes não dá para dizer quem é homem e quem é mulher, especialmente entre os jovens adultos. Quando envelhecem, aí sim há diferenças claras, na face, ossos e tal. Mas para os jovens adultos, é bem possível ter 2 deles lado a lado e, se não se moverem, não saber se são homens ou mulheres. Quando começam a se mover, fica óbvio quem são os homens e as mulheres, pois os homens são mais parecidos com humanos. Ao andar, os homens vão tum, 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 enquanto as mulheres são mais leves e animadas. As mulheres são mais parecidas com humanas e mais dispostas a conversar que os homens. Não seria incomum 4 jovens aparecerem sem motivo para falar e não dizerem nada. Só aparecer e não dizer oi, tchau, nada no meio, e apenas ficar parado te olhando. Já as mulheres, se viessem, diriam algo como: as crianças podem brincar enquanto solta o balão? Ou se você perguntasse algo às mulheres, elas teriam perguntas ou alguma conversa. Mas eles nunca vieram. Os altos brancos nunca vieram só para conversar comigo. Se estavam falando comigo, era sempre como parte de uma conversa maior.